Enquanto tenta consertar as chavinhas de Daverson, Felipe Melo e a sua também, Felipão e a diretoria do Palmeiras começam a fazer as contas para a comemoração do título de campeão brasileiro, enquanto que do 10º colocado Fluminense para baixo, todo mundo faz as contas para evitar o rebaixamento, menos o Paraná, que já está confirmado na Série B em 2019. Aê! No ninho do Urubu, o badalado goleiro Diego Alves segue afastado, faz fisioterapia em horários diferentes do restante do elenco, registra tudo nas redes sensuais e deixa claro que o casamento entre atleta e o clube acabou e que o divórcio será sangrento. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Criticado por boa parte da imprensa especializada por conta de seu sistema de jogo previsível, Sério? o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari segue sua jornada no Brasileirão sem jogar um futebol de encher os olhos, mas consistente desde a chegada do treinador e com uma invencibilidade de 17 jogos que coloca o time não apenas na liderança da competição, como também como grande favorito ao título, exibindo uma vantagem de 5 pontos para o Internacional, vice-líder que ultrapassou o Flamengo na última rodada. É pra glorificar de Pedres! Com 66 pontos, o Palmeiras precisa, na teoria, somar mais 7 pontos para erguer o troféu. Ou, em outras palavras, precisa de 2 vitórias e 1 empate. É a magia da matemática. Isso porque a maior pontuação de um vice-campeão na história do Brasileirão por pontos corridos foi de 72 pontos. O Grêmio em 2008 e o Atlético Mineiro em 2012. Ô louco tio. Claro que a combinação de resultados se faz necessária, até porque Flamengo em 2009, Fluminense em 2010 e Corinthians em 2011 e 2017 foram campeões com menos de 73 pontos. Nossa! Mas o ponto é que, com 73 pontos, dificilmente o Verdão perde o título de campeão brasileiro. E haja ponto nessa frase, né? Nossa Senhora! Tá complicada a redação do sujeito aqui, viu? Vou te falar um negócio. O presepeiro Daverson é, inclusive, um dos motivos do sucesso do Palmeiras de Filipão. Subaproveitado com Cuca e Roger Machado, o jovem atacante tem sido decisivo para o time e também fonte de dores de cabeça para Filipão. Expulso contra o Ceará, o atleta ainda será julgado pelo STJD e poderá pegar mais 1 ou 2 jogos de gancho. Tudo porque fez uma falta absolutamente desnecessária no final do primeiro tempo. E no melhor estilo Felipe Melo MMA, né? Nossa senhora, quase quebrou o cara no meio, né? Não pode. Não é a primeira vez que Daverson faz das suas. Não podemos esquecer o clássico rolamento artístico inspirado no mestre ninja Neymar. Os clássicos nunca morrem. Neste final de semana, após o clássico contra o Santos, vitória por 3-2 para o Palmeiras, Daverson ensaiou uma dancinha diante da sua torcida. Santistas entenderam isso como provocação e partiram para cima do atleta. Porque nessas horas, histórico conta, e o de Daverson não é bom. Sério? A turma do Deixa Disso evitou o pior, e ao ser cercado na saída de campo pelos jornalistas, Daverson foi empurrado por Felipão para o túnel que dá acesso aos vestiários, dizendo Ah, sem entrevista, tchê. e mandando os jornalistas. Tá no inferno, tchê. Mais calmo, durante a coletiva, o técnico pediu desculpas e explicou que precisa evitar que Daverson se meta em mais confusões com alguma declaração polêmica. Sério? Felipão lembrou que o jovem atacante tem uma chavinha que de vez em quando dá pane, assim como o Felipe Melo, Dudu e o próprio Felipão. E nesses momentos acontece a desgraça. Ou quase. E enquanto o Verdão faz as contas para o título, Fluminense, Bahia, Corinthians, Vasco, Botafogo, Ceará, Sport, Vitória, América Mineiro e Chapecoense Nossa! seguem fazendo contas para fugir do rebaixamento. Vitória, América Mineiro e Chapecoense são, neste momento, 17º, 18º e 19º colocados, todos com 34 pontos. O Paraná, 20º colocado com 18 pontos, já está rebaixado. Aê, Paraná! Conseguiu, confirmou o rebaixamento 6 rodadas antes do fim do campeonato. Parabéns! O Fluminense, 10º colocado com 40 pontos, está a apenas 6 de distância do Z4, tendo ainda 18 pontos em disputa. A combinação de resultados nas próximas rodadas vai determinar o quão ameaçados estarão os grandes de São Paulo e Rio de passarem por uma nova temporada na Série B. Vamos lembrar que Fluminense, Vasco, Botafogo e Corinthians já tiveram suas aventuras na segunda divisão, né? You can't handle the truth. E embora Botafogo e Vasco façam uma campanha desesperadora, mostram alguns sinais de reação na UTI do Brasileirão.
Diferente do Corinthians, que por incrível que pareça, piorou nas mãos de Jair Ventura e conquistou apenas 4 pontos dos últimos 15 possíveis. O Sport, por exemplo, 16º colocado com 36 pontos, conquistou 12 dos últimos 15 que disputou e está a apenas 3 do Timão, o 12º colocado. Se levarmos a conta dos pontos somados nas últimas 5 rodadas entre o 10º e o 20º colocados, apenas Paraná e América Mineiro somaram menos pontos que o Corinthians. Todos os demais clubes tiveram um desempenho melhor. Ou seja, o Corinthians está sim ameaçado de rebaixamento. Não entre nesse papo, a torcida corintiana, né? Não entre nesse papo de que não vai cair não, porque olha, tá facinho pra cair, viu? Não tá difícil não. A derrota para o Botafogo no final de semana não ajudou, e se conseguir escapar da Série B em 2019, o Timão precisará rever todo o seu planejamento, passando inclusive pela provável troca de treinador, uma vez que, a exemplo do que aconteceu no Santos, Jair Ventura é prisioneiro de uma única forma de pensar o futebol, que funcionou com o Botafogo, mas falhou miseravelmente com o Santos e vem falhando com o Corinthians de poucos recursos. O time do Corinthians não ajuda, mas Jair Ventura também não acrescentou nada ao time, né? Ao invés de ser uma solução, ele é parte do problema e não vai ajudar. O louco tio. No ninho do urubu, o casamento entre o goleiro Diego Alves e o Flamengo acabou de vez. O atleta, em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, vem registrando diariamente a sua rotina de treinos e tratamento em horários alternativos à programação do restante do elenco. Advogados do Flamengo acreditam que isso é uma forma de o atleta registrar provas para o eventual processo trabalhista. Jura? Semelhante à situação entre Felipe Melo e Cuca no Palmeiras em 2017, quando o volante presepeiro foi afastado do elenco e depois reintegrado a contragosto pelo treinador. No caso de Diego Alves, entretanto, são praticamente nulas as chances de o atleta voltar a vestir a camisa rubro-negra neste ano. Enquanto Dorival Júnior for técnico, o goleiro, que tem contrato até 2020, dificilmente será reintegrado ao elenco. Com eleições marcadas para o final do ano, deverá sobrar para a nova diretoria achar uma solução, que deve passar pela venda do atleta para outro clube. Times do Oriente têm interesse em contar com o jogador, que pode também ser a solução para clubes do Brasil, como, por exemplo, o São Paulo, que desde a aposentadoria de Rogério Ceni, Técnico do Fortaleza que já está na Série A em 2019. Aê, Vitor! Nossa. não encontrou um goleiro capaz de dar tranquilidade ao time. Sidão é uma caixinha de surpresas, capaz de defesas mirabolantes e frangos homéricos no mesmo jogo. Jean, contratado a peso de ouro do Bahia, mostra imaturidade e pouco juízo, adepto da escola presepeira de Daverson e Felipe Melo. Aí eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Conseguiu uma expulsão ao final do jogo entre São Paulo e Vitória, no momento em que era a aposta de Diego Aguirre para ser titular da meta tricolor, né? Sidão voltou no último jogo. Muito bem, Jean. O custo é elevado, mas Diego Alves, apesar do temperamento difícil, pode ser a solução para o gol São Paulino em 2019. Vamos ficar de olho aí pra saber também se o São Paulo tem bala na agulha para contratar o Diego Alves, né? Mas que seria uma boa solução, seria. Aleluia. E com este fio de esperança de dias melhores no gol tricolor, eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Acabou. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete, MMA e os odds das casas de apostas para a quantidade de presepadas que Daverson fará na próxima rodada do Brasileirão. Siga o Ganhador nas redes sensuais e não perca um lance do seu esporte favorito. Somos muito mais do que futebol, amantes da zoeira. No post que acompanha este vídeo você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o Ganhador.com e não perca nossas dicas e palpites para os jogos da rodada nas principais competições esportivas do mundo. Eu volto na próxima sexta-feira comentando a primeira semifinal da Copa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Fluminense. Eles jogam na quarta-feira e o esquenta para a 33ª rodada do Brasileirão. Até lá! Tchau.